Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o Contraponto, um podcast da CDU de Nazaré que pretende discutir a política do nosso concelho. O meu nome é Samuel Fialho, tenho aqui comigo o João Delgado, vereador da CDU na Câmara Municipal de Nazaré, hoje em direto dos Açores, de São Miguel. João, tudo bem? Tudo bem, Samuel? Boa noite. Tudo bem. Eu hoje propunha aos nossos espectadores e ouvintes, uma vez que este podcast é tanto possível ver no Facebook e no YouTube, mas também pode ser subscrito no Spotify. E eu queria propor aos nossos ouvintes e espectadores, como dizia, que discutir um tema em particular, e apenas um, que tem a ver com a educação, nomeadamente com as obras urgentes que são necessárias fazer na Escola Amadeu Gaudêncio e que tem estado na ordem do dia, nomeadamente porque aparentemente aqui o município da Nazaré decidiu apresentar uma moção. João, eu ia-te propor ouvirmos um pequeno vídeo que aconteceu na Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, onde eu vou falar um bocadinho e por isso a gente já volta ao contacto. Tudo bem? Vamos lá então. E pelo menos importante, mas que ainda assim temos que referir. Eu olho aqui para o Executivo e vejo alguns professores, e se esta moção fosse a avaliação na escola Amadeu Gaudêncio, o professor tinha que usar a caneta vermelha aqui para corrigir vários erros que aqui estão. Acho que a construção desta moção devia ser um bocadinho mais, enfim, reforçada. Já referimos isso em reunião de Câmara, não vou estar aqui a repisar esse assunto, mas não queria deixar de o mencionar. Sobre isto, Sr. Presidente, eu lembro-me perfeitamente, não aqui em Famalicão, mas na Nazaré, de eu próprio ter feito uma intervenção sobre a questão das transferências de competências e de ter, inclusivamente, lembrado a bancada do PSD quem é que começou com esta maravilhosa ideia de desresponsabilização do Estado Central, em 2015, com o Sr. Pedro Passos Coelho, e que depois, naturalmente, o PS, enfim, em contínuo, deu-lhe, naturalmente, persecução, e nós alertámos justamente para tudo o que está a acontecer aqui hoje. Alertámos para tudo o que está aqui a acontecer hoje e alertámos para tudo o que está nesta moção. E o que é que, nessa altura, o PS fez? Calou-se, fechadinho em copas, não disse nada. E nós votámos contra, naturalmente. E agora estamos aqui a apresentar uma moção, justamente, que toca nos pontos que nós, na altura, reforçamos. Eu fico a perguntar. É por o governo ser diferente? É por agora se terem realmente só apercebido que isto realmente traz um conjunto de injustiças para as pessoas perceberem o que é que isto acontece? Para as pessoas que aqui estão também a perceber. Qual é a grande injustiça que isto traz? Quando são os municípios chamados a serem eles os responsáveis por financiar este tipo de áreas, nomeadamente a questão da educação ou a questão da saúde, o que acontece é uma enorme desigualdade no nosso país. Porque municípios como Cascais, que têm bastante mais dinheiro, ou Vila Moura, por exemplo, têm bem mais dinheiro do que nós, conseguem dar uma oferta diferente aos seus municípios. E os pobrezinhos, como nós, com uma mão atrás e outra à frente, com uma dívida gigantesca que vocês não conseguem resolver, ficamos aqui em muitos maus lençóis. E é isto que está aqui a acontecer hoje. E vocês fazem uma moção quando nós, justamente, dissemos que isto ia acontecer. E, portanto, tem que nos dar razão neste ponto. João, como eu disse, isto aqui era uma intervenção minha, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas tiveram que falar aqui comigo mais um bocadinho, na última Assembleia Municipal, onde justamente foi apresentada uma moção sobre a urgência de obras na Amadeu Gaudêncio, e eu gostava de te perguntar, no fundo, resume-se a isto, que é, não temos dinheiro para fazer estas obras. É um facto. É um facto incontornável. Houve falta de visão em todos estes anos em que se discutiu o processo de transferência de competências, em que a CDU alertou desde o primeiro momento em que isto apareceu como uma possibilidade real. Estas lógicas de colocar responsabilidades nos municípios, responsabilidades que não são suas, são do Estado Central. Alertávamos para aquilo que poderia ser o cenário que hoje se está a concretizar,
alertámos sempre, e a nossa intervenção ia sempre no mesmo sentido, é que transferência de competências, se não forem acompanhadas de recursos financeiros e recursos humanos para fazer face à sua implementação, era um desastre e que iria originar buracos financeiros de todo o tamanho, para além das desigualdades sociais e das desigualdades de acesso a serviços públicos, como é o caso da questão da educação, estas funções sociais que o Estado tem que garantir e só o Estado Central deve garantir. Foram feitas estas transferências sem o cálculo necessário, sem o estudo necessário, sem o levantamento de necessidades, sem fazer corresponder as verbas para fazer face àquilo que se tinha em mãos dentro deste processo. E o resultado está aí, o resultado é absolutamente desastroso, que hoje o município de Nazaré tem a responsabilidade de recuperar a infraestrutura, designadamente a escola Amadeu Gaudêncio, e não tem como. Não tem como porque nunca poderia ter. Quando nós, ao longo destes anos todos, andámos a alertar exatamente para o artigo 74º da Constituição Portuguesa, andámos sempre a dizer isto, que o país não poderia ser uma manta de retalhos, tinha que haver um fio condutor em matérias estruturantes para o desenvolvimento do mesmo, e este artigo 74º da Constituição Portuguesa visa exatamente essa defesa da população, que deve ter acesso igual nestas matérias, independentemente das condições económicas da região onde vive. E aquilo que se está a materializar agora é exatamente isto. Municípios mais endinheirados conseguem dar um tipo de resposta, municípios com dificuldades estruturais do ponto de vista financeiro, como é o caso do município de Nazaré, não conseguem dar resposta a uma competência que aceitaram de forma cega, sem calcular os seus verdadeiros impactos. E, portanto, é com isto que estamos hoje confrontados, e aquilo que o PS aceitava de bom grado há meia dúzia de meses atrás, agora entende contestar o Estado Central por uma razão muito objetiva, porque o governo central mudou e hoje já lhes dá jeito de fazer oposição, quando há algum tempo atrás isso nem sequer se colocava. Poder eventualmente beliscar a relação entre o governo central e o município de Nazaré, porque eram da mesma cor política. E isso, quem paga são os nossos alunos, são os nossos pais, é o desenvolvimento do nosso território, porque a educação é a base de quase tudo. Sim, João, e para fazer aqui também uma pequena ressalva e uma resenha do que aconteceu, tu já tocaste nesse assunto. As pessoas que caem nestes problemas de paraquedas, sem perceber exatamente o que é que aconteceu, é importante explicar-lhes. E o que aconteceu foi que o Estado, como eu referi ali no vídeo, o Estado Central em 2015, com Pedro Passos Coelho, decidiu descartar para os municípios aquilo que tipicamente era da responsabilidade deles, como tu já referiste. E falo sempre sem, naturalmente, passar o envelope financeiro, ou seja, sem o dinheiro que é necessário. Isso é uma jogada típica. E estas decisões, na verdade, têm que ir sempre à Assembleia Municipal para serem aceites por cada município. No caso da Nazaré, inclusivamente, nós já negámos algumas transferências de competências. E podíamos ter negado estas. E o que aconteceu quando esta veio para ser aprovada na Assembleia Municipal foi, como eu referi também no vídeo, nós alertámos para estes problemas todos. Alertámos que iam ser precisas obras, que ia ser preciso muito dinheiro para fazer face a estas despesas e que o município manifestamente não tem. E o que é que o PS fez? Votou a favor. Ora, agora, passado estes meses, vem-se queixar, vem fazer este choradinho a dizer que não tem dinheiro para não só ampliar a escola, que é disso que se trata, e entretanto era isso que eu te queria fazer essa pergunta, o que é que se passa, não é? Porque é que nós precisamos de dinheiro? Mas realmente agora vem fazer este jogo como se não tivesse aceitado isto e votado a favor, tanto o PS como o PSD votaram a favor, e nós, já na altura, a dizermos que tudo isto ia acontecer. Portanto, este é um breve resumo do que se passou no que diz respeito à educação. João, mas a pergunta que eu te queria fazer era esta: o que é que realmente a escola precisa? O que é que
O que é que se passa para o PS estar assim tão desesperado agora? O que é que se passa é que estamos a assistir a uma alteração da manta social no nosso Conselho. Havia um cenário há alguns anos atrás de erosão do número de alunos que ocupavam designadamente a escola Amadeu Gaudêncio, alguns até com a sua saída também para o Conselho Vizinho de Alcobaça, por razões que todos sabemos quais, e em que a própria incapacidade de infraestrutura era uma dessas razões que levavam alguns dos nossos alunos a sair. A escola hoje é manifestamente incapaz de fazer face àquilo que foi esta alteração recente, nomeadamente as questões que se prendem com a imigração, que muitos cidadãos estrangeiros fixaram-se nos últimos anos na Nazaré, designadamente para trabalhar, como é lógico, com famílias, algumas delas numerosas, e que fazem, de alguma forma, explodir, se podemos assim falar desta questão, o número de alunos nos últimos anos na Escola Amadeu Gaudêncio, para além de uma outra questão que foi sempre estrutural para a Nazaré, que foi a conquista de todos nós, porque, olha, a CDU andou com moções sobre esta matéria durante anos e anos a fio, que era a necessidade de termos um ensino público, ensino secundário público, não tínhamos. E essa possibilidade real concretizou-se, felizmente, e que também fez com que o número de alunos crescesse exponencialmente na escola Amadeu Gaudêncio. Portanto, há aqui uma conjugação, uma confluência de fatores nos últimos anos que culmina com a incapacidade estrutural da escola Amadeu Gaudêncio a albergar tudo aquilo que são as necessidades evidenciadas no tempo histórico atual que vivemos. Já há 4 anos consecutivos, ou 5, se não me falha a memória, que esta carência de salas de aula está a ser suprida por contentores. Pensamos que, apesar de alguns, enfim, aliás, em determinada reunião de Câmara, o ano passado, ou há 2 anos, sensivelmente, o tempo passa tão depressa, que o próprio ex-presidente da Câmara dizia que os contentores eram tão bons que os próprios professores disputavam os contentores entre si, porque queriam muito dar aulas nos contentores. Eu penso que isto é qualquer coisa de inacreditável. Como é que alguém pode afirmar uma coisa destas? É alguém que só pode estar muito distante desta realidade. Concretamente, quando se fala com alunos, falo na primeira pessoa, tenho uma filha a estudar naquela escola, em que alguns dos contentores no inverno tinham água, alguns dos contentores no inverno tinham temperaturas difíceis de suportar. Como é que alguém pode defender uma solução destas e não lutar acerrimamente pela conclusão do projeto inicial da escola e, de facto, dar essas condições ótimas para os nossos alunos e alunas se desenvolverem com todo o conforto, com toda a tranquilidade, para seguirem o seu percurso, sem estes percalços que penso que não abonam em favor de ninguém. Dizer aqui uma questão. É um facto que tivemos sempre da parte do Executivo do PS que governa, dos Executivos que governam a Nazaré há, 10 anos, há já 11 anos a esta parte, o discurso foi sempre o discurso das inevitabilidades. Era inevitável e não valia a pena bater o pé. Porque mais tarde ou mais cedo isto iria acontecer, não valia a pena contestar. E nós sempre dissemos o contrário. Aliás, confrontei exatamente o Executivo na última reunião de Câmara com esta questão. Quanto mais vozes se levantassem com dados concretos, comprovando que esta solução era um desastre para o município, era um desastre para o desenvolvimento equilibrado da nossa educação no Conselho, era um desastre para o desenvolvimento dos nossos alunos. Quanto mais gente, quanto mais forças políticas batessem o pé a esta solução, de certeza que os decisores ao nível da Assembleia da República, de quem governou o país durante os últimos anos, não se iria arriscar, ou pelo menos tinha mais dificuldade em optar por esta solução que se comprova agora ser desastrosa. Aquilo que o PS sempre acreditou
era que estas possibilidades iriam alargar o seu jogo de influências. O seu jogo de influências e dependências, que efetivamente se alargou. Efetivamente se alargou com este tipo de transferência. Lembro perfeitamente, enquanto deputado da Assembleia Municipal, ser confrontado, inclusive, com responsáveis na Assembleia Municipal da altura do PS, confrontando a CDU, e concretamente eu que estava lá eleito e fazia vastas intervenções sobre esta matéria, com todo o argumentário que aqui estou a colocar, e confrontávamos neste sentido. Vocês nem gostam da vossa terra nem das pessoas que aqui vivem, porque não querem ter a possibilidade de soluções rápidas e de proximidade. Assim. Como se isto fosse fácil de implementar, como se eles tivessem um levantamento exaustivo das necessidades, tivessem a garantia do envelope financeiro para fazer face a essas necessidades, como se tivessem tudo na mão. E nós sabemos que isto não é assim. Não havia nenhum estudo que o comprovasse. Nenhum. E, portanto, o desastre está aí. Nós alertámos muitas vezes sobre isto. Fomos incapazes de inverter esta possibilidade. Enfim, foi uma opção política de certas forças políticas. Aquilo que nós sempre defendemos foi uma outra reorganização administrativa do território através da regionalização e não esta transferência de competências às 3 pancadas. A regionalização está na Constituição Portuguesa desde que ela foi, enfim, encontrada como texto final que deve reger a nossa República, e, portanto, isso sim, poderia ter um olhar diferente sobre o desenvolvimento integrado e equilibrado de todo um território que é muito mais vasto do que transferência de competências ao nível dos concelhos. Isto é desastroso, como se está a comprovar. João, tu falaste na questão política, no fundo isto é uma questão política e claramente depois de se verem aflitos com o problema que encontraram, o que comprova aquilo que tu estavas a referir, que foi aceitaram estas competências sem ter um mínimo de informação, de um estudo. Nós estamos a falar na área da educação de uma máquina muito complexa. E aceitar assim às 3 pancadas uma competência deste género é de facto uma irresponsabilidade brutal. Mas eu queria mostrar-te mais aqui um clipe que aconteceu também nesta Assembleia Municipal e que pega aqui em 2 temas que tu estás a referir. A questão política, em que essencialmente eu estou a responder ao vereador Orlando Rodrigues, vice-presidente e que tem a pasta da educação agora, e que diz que isto não é uma matéria política. Portanto, o que ele refere é que todas as forças políticas têm que estar unidas para encontrar este problema. Quer dizer, quando nós dissemos que isto ia acontecer e na altura ficámos isolados, e falamos também não dos contentores, João, mas das estruturas amovíveis. Vamos ver. Quando o senhor vereador refere que é uma questão partidária, nós estamos em política, Sr. Vereador, nós estamos aqui a fazer política, nós não estamos num gabinete burocrático. Isto sim são questões partidárias, claro que são. Claro que são. Quando nós não conseguimos discutir partidos políticos aqui, ideologias, caminhos, rotas, visões de futuro, o que é que nós estamos aqui a fazer? Isto não é um mero órgão burocrático, lamento. E, portanto, tantas palavras que o Sr. Vereador referiu para dizer que nós tínhamos razão. E depois refere ipsis verbis aquilo que foram todas as nossas preocupações que constam em atas, que constam em declarações de voto que nós fizemos e que constam em intervenções nossas. Ipsis verbis. E, portanto, a única coisa que aqui a CDU pode dizer é que vocês, no mínimo, foram naivos ou ingênuos a pensar que realmente uma palavra de uma ministra iria servir para alguma coisa no que nos diz aqui respeito. É uma situação absolutamente lamentável. Eu tenho aqui 2 questões que gostava de fazer, depois enviem-me por escrito, por favor. Nós temos equipamentos públicos na Nazaré, estou-me a lembrar, por exemplo, da escola número 2. Eu gostava de saber, há de haver um racional, certamente, para que vocês não tenham considerado essa opção. Gostava de saber a fundamentação, pode ser por escrito, e depois queria também solicitar o caderno de encargos do contrato dos contentores, que foram alugados. Estou-lhe a chamar contentores, não sei se é o termo técnico, e peço desculpa por essa imprecisão, porque ele não...
das estruturas modulares, muito bem, um nome bem Sr. mais Deputado, pomposo olha o tempo, por favor. estou a terminar, para contentores, porque na verdade é disso que se trata e os nossos alunos estão lá a ter aulas disso. João, aqui a questão, há aqui várias questões que são levantadas. Há a questão de dar um nome pomposo a uma coisa que é um contentor e que realmente é inadmissível. Quer dizer, isso diz muito do estado da escola, não é? Quando as pessoas preferem ir para um contentor e não estar na escola em si, isso diz muito sobre a escola. Mas há aqui vários temas. Nós estamos sempre a ser interrompidos e ser controlados com o tempo, porque convém tirar-nos a palavra e convém silenciar-nos, mas isso nós já estamos habituados, não é nada de novo. Há um contrato, um caderno de encargos que não está no govbase.pt e nós queremos acreditar porquê, mas vamos esperar sentados que eles nos enviem esta informação, porque claramente também não o vão fazer, como tantos outros pedidos de informação que nós fazemos e que nunca nos chegam. Aí está a grande transparência e a grande democraticidade desta gente. Falo naquilo que já tinha referido anteriormente, que é, nós temos soluções na manga, não é? Não se pode dizer que não existam equipamentos até de educação. A Câmara tem, por exemplo, a escola número 2. Tu consegues explicar qual é que achas que seja a razão para que não seja utilizado pontualmente para fazer face a este problema? Nós, a determinada altura, aliás, bem antes desta questão agora estar mais aguda, tínhamos colocado essa possibilidade como uma possibilidade real, num período transitório, até as obras da Escola Amadeu Gaudêncio se concretizarem e terem as condições necessárias para albergar tudo aquilo que são as necessidades em termos de alunos. Só que essa escola está arrendada, protocolada, com a empresa que detém a Escola Profissional da Nazaré, desenvolvem-se lá os cursos profissionais, entre outros que estavam agora para acontecer. Sinceramente, não sei se de facto se concretizaram ou não, mas a questão real é que, havendo esta necessidade de ocupar 8 salas, curiosamente é o mesmo número de salas que se tem em termos de levantamento de necessidades para a Amadeu Gaudêncio. Estas 8 salas da escola número 2 poderiam, de facto, neste período transitório, dar a resposta que é necessária. Mas temos uma estrutura privada hoje, independentemente do importante papel que pode estar a desempenhar ou não, há uma necessidade de responder àquilo que é a escola pública, que deve ser de qualidade, universal, de acesso para toda a gente, e com as condições necessárias. O que é que hoje estamos a ver? Estamos a ver uma escola pública alugada a um grupo privado e temos a estrutura pública a carecer de alargamento e não há dinheiro para que isso possa acontecer. Havendo a necessidade de contratualizar o aluguer dos tais contentores, estruturas modulares, o que queiram chamar, para fazer face àquilo que são as necessidades atuais. Portanto, entendemos que isto não é uma solução viável. Quando a questão foi colocada, devia-se claramente, junto do grupo que gera a escola profissional, dizer aquilo que era a realidade atual, que eram as necessidades atuais. Temos que albergar os alunos que estão na escola pública, não temos forma de o fazer. Meus amigos, têm que arranjar solução, porque temos que utilizar os recursos públicos que temos e as infraestruturas que são do domínio público. Essa é uma das possibilidades reais de poder resolver o problema de forma transitória. E era o grupo privado que tinha que resolver os seus problemas e não as estruturas públicas ficarem com responsabilidades e encargos redobrados para fazer face a uma necessidade que está hoje evidenciada. Portanto, era dispensável estarmos a gastar dinheiro em contentores, sucessivamente, ano após ano, a alugar contentores, quando temos uma escola que podíamos utilizá-la com todos os argumentos plausíveis para isso. Portanto, também é mais uma daquelas
questões que me parece que o executivo do PS não quer mexer, porque acha que as coisas estão bem assim e, portanto, mais vale duplicarmos custos do que ter soluções objetivas, que aquilo que é nosso, que é de todos, que é público. Sim, e o último contrato que está no Basgov são mais 22 mil euros, salvo erro, nestas estruturas, novamente no Conselho endividado. E era isso que eu agora queria referir. Este problema que nós estamos a ter, ele não tem impacto só num concelho pobre como o da Nazaré. Eu mostro-te aqui agora uma notícia da TSF que refere que, no caso do Seixal, vai atingir um déficit de 8,1 milhões de euros só devido à transferência de competências na área da educação. O mesmo acontece com Coimbra. Coimbra diz que gerou um déficit de 1,8 milhões de euros em 2022 devido à descentralização da educação. E, portanto, isto é tão mais grave num município como o nosso, que está endividado, que faz parte daquela lista vergonhosa do Fundo de Apoio Municipal, e, portanto, isto ainda, se isto, do ponto de vista mais genérico e abstrato, já sabemos e já referimos isso, que causa desequilíbrios, porque, como eu referi ali no vídeo, um concelho como Cascais ou como Vila Moura tem muito dinheiro e pode dar uma boa educação aos seus alunos. Municípios mais pobres, como nós, Nazaré, lamento, somos um município pobre, endividado, que é pior ainda do que ser pobre, não conseguimos dar as mesmas condições. Mas a verdade é que isto está a ter vários impactos em diferentes municípios. E aquela questão que tu estavas a referir ainda há pouco, que é a questão da inevitabilidade. Eu recordo que existiram, e estou agora a mostrar, uma notícia do SAP, 8 municípios que recusaram assumir a descentralização, neste caso, de competências na área da saúde. Portanto, mostra que é possível erguer a voz e dizer, meus amigos, nós não conseguimos comportar esta responsabilidade. Somos um município altamente endividado, não temos dinheiro, eu ia dizer, não temos dinheiro para mandar cantar um cego, mas, por exemplo, no caso do André Bocelli, um cego é muito caro de mandar cantar, portanto, nós não temos dinheiro para isto e, portanto, não podemos assumir uma coisa que nós, taxativamente, não temos dinheiro. E, portanto, não é por acaso que, e já agora também queria partilhar isso aqui, não é por acaso que, novamente, à frente da história vai o Partido Comunista Português, factos são factos, e eu queria partilhar, neste caso, mais uma iniciativa, em 2022, onde o Partido Comunista Português pede, precisamente, a reversão do processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. É um projeto de resolução de 13 de dezembro de 2022, onde são expostos os motivos, nós vamos partilhar estes links depois, mas onde claramente todo este documento refere exatamente o mesmo tipo de argumentos que nós temos aqui, que estamos agora a ver no nosso Conselho. A questão agora, João, é o que é que se pode fazer? Qual é que é o caminho? E se fosse a CDU, o que é que nós poderíamos fazer para resolver este problema que afeta as nossas crianças? Dois pontos prévios. Dizer que o déficit relativamente à transferência de competências nesta matéria que o Seixal está a sentir ao Coimbra, há aqui uma forte atenuante para o município do Seixal. O Seixal, enquanto município, sempre contestou até poder esta realidade que depois se veio a comprovar. E isso, parecendo que não, dá margem a muita coisa, dá margem até para que estes municípios que contestaram estas transferências de competências dizerem agora de viva voz que estavam certos, porque se concretizasse aquilo que eram os alertas que sempre os municípios, designadamente geridos pela CDU, fizeram ao abrigo desta questão da transferência de competências, nada disto que hoje estamos a atravessar se estava a passar, nem as dificuldades que os municípios estão a sentir, estavam atualmente a sentir. Outros municípios, designadamente os que eram da cor política do Governo Central,
que não quiseram ter uma posição séria e com dados concretos que pudessem comprovar que realmente a transferência de competência nos moldes em que estavam a ser projetadas iriam ser desastrosas. Portanto, esses municípios hoje têm que enfiar o barreto para a cabeça abaixo, como a gente costuma dizer, e assumir que estão errados, que esse é o primeiro passo para a gente caminhar em frente. Estavam errados, não tiveram a coragem política de se colocar contra o Governo Central e hoje são as pessoas que pagam aquilo que é essa falta de rigor, falta de profundidade analítica e alguma leviandade na condução destes processos. Porque é que dos 8 municípios que mostraste aí, que recusaram a transferência de competências no domínio da saúde, 4, ou seja, metade, são geridos pela CDU. Mas porquê que é a CDU que quer embirrar com este tipo de orientações? Ou porque, de facto, entendemos e levamos as questões políticas e a vida das pessoas muito a sério? E não nos permitimos a fazer uma moção em 15 minutos da nossa vida, em matérias tão centrais como a educação, para enviar ao Governo Central assim, de uma forma superficial, pouco rigorosa e, de facto, não nos permitimos essas questões. E isto faz-me voltar àquilo que há bocado tu falavas. Na forma como, por nós sermos assim, por sermos rigorosos, por levarmos as coisas a sério, por alimentarmos e fortalecermos com a nossa prática política e de intervenção a democracia, é por isso que, naquilo que mostraste do certo das tuas intervenções na Assembleia Municipal, estamos claramente a assistir à intervenção do Sr. Presidente da mesa da Assembleia a cortar-te o tempo. É por isto que nós somos constantemente barrados, constrangidos, porque tudo passou a ser suave e leve, e quando há forças políticas como o PCP, como a CDU, que raramente ou nunca encara estas matérias que são estruturantes para a vida das pessoas, porque têm impacto na sua vida diariamente, é por isso que não nos suportam. É por isso que tentam, limitar-nos no tempo. Vimos agora na Assembleia, constantemente isso se passa nas reuniões de Câmara. Foi alterado o regimento exatamente para limitar o tempo de intervenção da CDU, não foi por mais força nenhuma. Porque nós, a cada reunião de Câmara que passa, assim como nas Assembleias Municipais, nós esgotamos todo o tempo que temos e mais algum. Porque este tipo de políticos que hoje têm a incumbência de governar o município da Nazaré, entende que estar numa reunião de Câmara em que se trata de matérias de tanta profundidade para a vida das pessoas e que influencia diretamente a vida das pessoas, se pode tratar como se de um jogo de futebol estivéssemos a falar. Não é? E nós não entendemos as coisas assim. O problema é que se normalizou esta forma e esta atitude de entender a política. E quando se normalizam práticas, cria-se uma cultura. E é isto que se está a passar. E como nós não alinhamos pelo pensamento único que nos querem impor, nós entendemos que só se dignifica a democracia se aprofundarmos até ao limite das nossas forças todas as matérias que temos a incumbência de intervir sobre as mesmas. E quando isto não é assim, é muito grave para a democracia, é muito grave para a vida das pessoas e há um esboroar continuado daquilo que são as práticas democráticas que depois se refletem com estas limitações que nos impõem. E, de facto, esta diminuição da democracia e da verdadeira política, este negar de hemisférios ideológicos, este negar de análises erradas e que parece que, não admitindo as falhas, então é nesse momento que todos nos temos que unir à volta de um desígnio comum,
como se todos tivéssemos o mesmo nível de responsabilidade nestas matérias, é do mais demagógico que pode haver. Era sério, era intelectualmente honesto dizerem que falhámos, errámos na análise. Não quisemos ouvir quem de facto se habituou a trabalhar até ao limite das suas forças para perceber o que é que tem impacto negativo ou impacto positivo na vida das pessoas. E a partir daí sim, fazendo a meia-culpa que tem aqui a fazer, dizer, epá, vamos ver como é que coletivamente conseguimos encontrar forças, se for possível. Porque esta questão dos modelos de desenvolvimento para uma determinada sociedade serem encarados de formas diferentes, por organismos ou estruturas políticas diferentes, é o mais normal em democracia. É o mais normal em democracia. E nós temos que nos bater para aquilo que acreditamos, e é desse jogo de forças que se faz a verdadeira democracia. E não achar que em determinadas alturas é conveniente chamar a essa quase união nacional de esforços para uma questão que há responsáveis. Há gente que votou de determinada maneira. Há gente que assumiu uma posição que hoje tem impacto negativo na vida das pessoas. E, portanto, naturalmente, em democracia, devem ser penalizados por isso, com o voto das pessoas. E agora responda àquilo que tu colocavas. Se fosse a CDU, o que é que fazia? Ou como é que saímos desta situação? Só saímos desta situação de uma forma. É as pessoas acreditarem, de facto, que há gente que anda na política de uma forma diferente, de uma forma séria, de uma forma transparente e que dá o melhor que tem para a defesa da causa comum. E também se vê por estas questões. Ou seja, com o voto, com o seu voto, a população tem a possibilidade de reforçar as forças políticas que alertaram para isto. E numa futura composição, neste caso concreto na Assembleia da República, estes processos têm que ser revertidos. Têm que ser novamente enquadrados nas responsabilidades do Estado Central, aliviando os municípios destas tarefas, destas responsabilidades, para as quais não estavam minimamente preparados. Porque esta transferência de competências, como já disse, foi feita a escopar e a martelo, como costumamos dizer, e só podia dar naquilo que está a dar. Dificuldades acrescidas para os municípios, dificuldades acrescidas para as famílias, dificuldades acrescidas no desenvolvimento dos nossos alunos e alunas. E isto tem que ser travado. Este é apenas um aspecto, as questões de educação, mas temos todas as outras que têm impactos a outro nível, mas igualmente desastrosos. João, e se me permites, pegando aí realmente naquilo que tu disseste, a chave para nós sairmos aqui deste imbróglio que nós estamos neste momento é a democracia. E sobretudo a democracia popular. E portanto, nós já demos provas neste mandato, já tivemos provas muito concretas de que quando a população se junta e se une e reivindica, consegue mudar as coisas. Isso aconteceu no Bico da Memória, onde a população pediu segurança, sim, e destruição do património não, exigiu, reivindicou e conseguiu. A parte da segurança ainda está por adquirir, mas uma parte da batalha foi ganha, e a outra, muito, muito mais clara, muito mais óbvia, a questão em Fanhais, em que a população se uniu e parou um processo que já estava escrito nas estrelas. Portanto, é possível quando as pessoas se unem, e portanto é esse o trabalho que devia estar a ser feito. E que nós, João, no caso da CDU, deixa-me referir isso também, relembrar que nós fizemos precisamente, colocámos uma questão direta aos nossos deputados do Partido Comunista Português na Assembleia da República para que possam interpelar o Governo no sentido de perceber se ainda é possível encaixar o valor desta obra no orçamento, isto eventualmente numa discussão da especialidade. Portanto, vão fazer essa pressão, vão fazer esse trabalho, que é muito importante, e vamos também nós avançar com um abaixo-assinado para tentar recolher o maior número de assinaturas. Essa iniciativa há de ser divulgada publicamente, entretanto, mas fica aqui já mais a nossa palavra de que esta luta
tem que ser ganha desta forma. Não é enviando moções escritas, como tu referias, em 15 minutos. Foi isso que o vereador referiu. Disse que foi escrito em 15 minutos, em cima do joelho, e por isso é que tinha tantos erros de português, que é inacreditável. Uma moção que quem a ler não consegue perceber o que é que quer, o que é que pretende. E que, portanto, esta é a importância que estas pessoas dão a estas matérias. É esta a importância. É 15 minutos. É despachar um documento que supostamente será a peça central deles para reivindicar uma coisa que é urgente para o nosso município. João, eu queria só, para terminar, pedir-te uma visão mais 360 do nosso município e que nos pudesses falar do quão importante é, num município que está tão dependente do turismo, do quão importante poderia ser a questão da educação e do ensino de qualidade para nós conseguirmos romper e mudar e transformar esta economia numa economia que trouxesse mais valor acrescentado e que, enfim, pudesse trazer melhores empregos e empregos menos precários para a nossa população. Como há pouco disse, a questão da educação é a base para tudo. A forma como se preparam as pessoas para os desafios futuros, a forma como a democracia é forjada desde logo numa base inicial nas escolas, e o que é que significa para o desenvolvimento de um concelho essa ausência de práticas democráticas, constantemente participadas pelos alunos, pelos professores, pelos responsáveis, logo a partir de dentro das escolas. As escolas têm um poder transformador enorme, a educação tem um papel histórico determinante na condução das sociedades e a Nazaré não foge a essa determinação histórica. Agora temos que reestruturar muito daquilo que existe. Como dizia, a partir da nossa educação pública, temos que formar o melhor possível as pessoas que irão conduzir os destinos do nosso concelho, do nosso país, daqui por uns anos. É aqui que se formam as pessoas. E é aqui que se formam as sociedades. E é de elementar importância, não só a partir dos conteúdos programáticos e da forma como se conduz a educação nas escolas, mas, como dizia, as práticas democráticas, o fomento, a estimulação do espírito crítico logo a partir das salas de aula, são determinantes para o futuro das pessoas, do ponto de vista individual, e das comunidades, do ponto de vista mais restrito, ou das sociedades, do ponto de vista mais lato, são determinantes para a condução dessas realidades. O Concelho da Nazaré precisa desesperadamente desta transformação. Porque, por comparação com outras realidades bem próximas, o nível de participação democrática dentro das escolas é amplamente diferente. O nível de envolvimento de alunos e professores é também ele amplamente diferente. No nosso entender, a escola deve ser vista como, por um lado, o receptáculo dos interesses e anseios de uma comunidade, mas também deve ser a escola uma extensão da perspectiva que a comunidade tem para o seu próprio futuro. E uma escola que ergue muros à sua volta e não os rebate, para conhecer cada vez melhor a comunidade que tem, é uma escola que se fecha nela própria. E é aquilo que também nós reclamamos, é que os nossos alunos conheçam cada vez mais a realidade que os envolve, conheçam cada vez mais o potencial de um concelho como o nosso, comecem desde logo cedo a germinar essa inquietação necessária que visa a transformação do nosso território e das nossas populações, transformando aquilo que temos em algo melhor. Esse deve ser o desígnio da democracia, de quem quer participar diretamente na vida democrática. E é o apelo que nós colocamos aqui. O apelo, mas não só, é uma obrigação de todos nós na construção da democracia, no melhoramento da mesma. É isso que aqui colocamos, essa necessidade objetiva, porque se vai refletir no desenvolvimento nas mais diversas áreas do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico, porque, percebendo melhor a realidade que temos, conseguimos gizar planos de futuro mais equilibrados. E é isso que se pretende.
Os nossos alunos têm, de facto, de ter esse desenvolvimento integral das pessoas, potenciando tudo aquilo que têm para dar e não encontrando também eles obstáculos a cada passo que dão. O desenvolvimento integral do ser humano é essa visão a toda a roda daquilo que somos capazes de dar à comunidade. E a educação é central nisso. Como é que o ser humano desenvolve todas as características que tem, todo o potencial que tem, em diversas linhas. E o ser humano tem toda essa riqueza que pode dar. E estarmos, por um lado, a engavetar as pessoas, não lhe dando horizontes, não lhe dando perspectiva, não lhe dando espírito crítico, estamos a condenar o futuro do nosso próprio concelho. E acho que temos tanta riqueza à espera de ser potenciada que só com recursos humanos muito bem preparados é que podemos aproveitar o muito que temos no nosso território em favor da nossa população, porque os recursos do nosso território devem ser colocados ao serviço do desenvolvimento das pessoas que nele vivem e trabalham, e não os nossos recursos serem subtraídos e canalizados e concentrados em determinadas estruturas, em determinadas famílias que se habituaram a concentrar cada vez mais e a deixar muito pouco para aquilo que é a generalidade das pessoas. E é isso que temos que combater. Criar mais justiça social, mais igualdade, desenvolver a cultura, desenvolver a produção que temos no nosso concelho, diversificar o tecido económico, não o concentrar também ele apenas e só numa ou duas áreas que para alguns são centrais, mas depois quando vamos a dissecar os resultados dessa pseudo-atividade económica, vimos que se refletem em indicadores de desenvolvimento humano absolutamente desastrosos. Devemos ter a oportunidade de também, a este nível, divulgar tudo aquilo que são esses dados científicos apurados que refletem a nossa realidade com base num modelo económico que também ele está a revelar desastroso e muito limitador para o nosso concelho. Mas, como digo, para finalizar, e esta abordagem é sobre a educação, sem uma educação sólida e com todas as condições para atingirmos esse desenvolvimento e potenciarmos os nossos alunos e alunas do concelho, dificilmente também a gente consegue trilhar um caminho consolidado enquanto povo e enquanto comunidade. Sem dúvida, João. Obrigado pela tua resposta. Há uma frase do último podcast que tu referiste que me ficou na cabeça e que eu tendo a concordar cada vez mais, que realmente nós temos o poder efetivo da Nazaré está nas pessoas erradas, que não têm capacidade, quer de geri-lo de forma competente, quer de ter a capacidade e a visão e a amplitude para perceber que realmente, neste caso em particular, uma educação diferenciada e de qualidade poderia ser uma das soluções, uma das chaves para sairmos deste problema de sustentabilidade que o nosso território atravessa e que devemos trazer cá esses números mais tarde. João, muito obrigado. O João está a partir dos Açores, como referi. Eu peço desculpa pela ligação, mas é um milagre nós estarmos do outro lado. Ele estar no meio do Oceano Atlântico, conseguir estar aqui a falar connosco. Ele está em trabalho. Muito obrigado por teres disponibilidade para te juntar aqui a nós, João. E vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast no Spotify, de fazer like na nossa página do Facebook e na página do YouTube também, subscrever o canal, e voltamos em breve com mais um episódio do Contraponto. Muito obrigado. Obrigado, Samuel.